Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar entendimento hoje para sabermos como e de onde apareceu a mulher de Caim, o filho de Adão e Eva. Para que a gente possa entender, nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 1, e vamos entender que no primeiro dia Deus criou a luz e separou a luz das trevas, fez a luz, fez a noite e o dia. No segundo dia, Deus separou as águas que não ultrapassassem o seu nível. No terceiro dia, Deus fez com que agora o nível não sendo ultrapassado, apareceu água seca e dali se ajuntou, fez um ajuntamento dos mares e produziu ali a erva verde, árvores frutíferas de todas as espécies. No quarto dia, o Senhor fez 2 luminares, a lua e o sol para o dia e a lua para a noite, para que fossem também contadas as estações dos anos. No quinto dia, Deus fez todos os seres viventes das águas e os monstros marinhos também de dentro dos mares. E fez também o Senhor a todas as aves segundo as suas espécies, e abençoou as aves e os peixes para que se multiplicassem tanto no céu quanto nas águas. No sexto dia, Deus criou os animais domésticos, os répteis, os selvagens, e fez cada um segundo a sua espécie, fez o gado também, e que se multiplicasse também sobre a terra. E disse Deus, em Gênesis 1, no versículo 26, disse assim: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a nossa imagem, nossa semelhança, e que ele domine os peixes, as aves do céu, todo o gado e tudo que se move sobre a terra, os répteis e tudo que há sobre a terra. Então aqui Deus está falando, vamos fazer um homem, mas Deus está conversando com uma pessoa aqui nesse momento, né? Então Deus está dizendo assim para alguém assim, olha, vamos fazer o homem ali. E para a gente saber quem é essa pessoa que está com Deus Pai ali, nós vamos ali para João, no capítulo 1 aqui, irmãos. Vou pegar para mim ler bem certinho para vocês o que João diz ali. João diz assim, no capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, e junto com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada foi feito. Então, João está nos mostrando quem é aquela pessoa que Deus está dizendo, né? Não uma pessoa, mas o Filho dele, Jesus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se habitou entre nós para nos salvar foi Jesus. Sem intermédio dele nada foi criado. Então quando ele diz assim, Deus fala assim, então disse Deus, façamos o homem. Deus está dizendo assim, meu filho, vamos fazer um homem. Nós vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele vai dominar tudo que tem sobre a terra. No versículo 27 diz assim, criou, pois Deus o homem à sua imagem e a sua semelhança, e Deus o criou. Criou o macho e criou a fêmea, os criou. Então, aqui no versículo 27 do 1 de Gênesis, está dizendo que Jesus, junto com Deus Pai, criou homem e que criou mulher. Foram criados dois. Aí ele diz assim, ele dá uma ordem para esse homem e essa mulher. Que Deus abençoa eles e diz assim, agora vocês multipliquem e frutifiquem-se entre vocês e encham a terra e tenham domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que se arrastam sobre a terra. E eis que eu tenho dado para vocês plantas, eu tenho dado para vocês árvores frutíferas, e essas vocês vão as usar como alimentos. E eu fiz também para vocês animais,
e todos os animais que da terra, animais do céu, que vocês também vão usar também esses animais como um alimento. E viu Deus que tudo que ele fez foi bom, e houve a tarde e veio o sexto dia. Aí nós vamos entrar agora em Gênesis 2, no Gênesis 2, versículo 4, que agora Deus está falando, na minha Bíblia está dizendo assim, o homem no paraíso terreno, em outras Bíblias está dizendo assim, Gênesis 2, versículo 4, a formação do homem. Então, Jesus com Deus Pai fez macho e fez fêmea, ele o criou. Então ele já tinha criado homens e mulheres. Agora no versículo 4 do capítulo 2, assim Deus deu a origem do céu e da terra, e Deus criou e fez o céu e a terra. E a planta ainda não havia sobre a terra, e toda a erva do campo não havia nascido, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar aquela terra. Mas um vapor subia sobre a terra, então o Senhor Deus formou um homem com o pó da terra, ele soprou na narina dele e fez com que esse homem fosse um ser vivente, diferente daquele homem e aquela mulher, junto com Jesus. Versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Jesus com Deus Pai fez homem e fez mulher. Agora, quando nós entramos aqui, nós estamos falando do Jardim do Éden. Então, Deus criou o mundo em 6 dias e ele criou também um jardim. Nesse jardim, ele colocou exclusivo um homem que foi feito pela mão dele, que também foi feito por ele. Ali foi feito só o homem primeiro. Mas ele descreve como que ele fez esse homem. Ele fez esse homem com o pó da terra e pegou esse homem e colocou dentro do jardim do Éden. Porque esse homem, Deus queria Adão como um ser puro, uma descendência pura, um clã de Deus que fosse puro, que não houvesse pecado nesse homem. Diferente daqueles homens, daquelas mulheres que foram feitos fora do Jardim do Éden, Adão era diferente daqueles homens. Deus queria exclusividade. Deus disse assim, eu vou fazer um paraíso para vocês. Eu vou fazer um paraíso e vou colocar, e colocou Adão lá dentro desse paraíso. E dentro desse paraíso do Éden ainda não havia vegetação, não tinha árvore e não tinha formação, nada ainda. Então no versículo 8 do 2, então Deus plantou ali um jardim, fica no Oriente, e pôs ali o homem que ele havia formado. E o homem que ele fez brotar da terra, ele fez então brotar da terra toda a árvore boa para comer, e também a árvore da vida no meio do jardim. Então, diferente daqueles outros homens que podiam comer todas as árvores que estavam fora do jardim do Éden ali, então Deus fez para Adão exclusividade, que ele iria comer. Então, depois Deus fez com que as árvores do Éden crescessem, porque não havia vegetação, porque o Senhor não tinha feito chover ainda no jardim do Éden. E Deus fez com que brotasse as árvores e ele se alimentasse dessas árvores ali. E ele viu que tudo que ele fez ali, ele se agradou. E dali saía também vários rios que saíam do Éden e iam para o restante da terra ali, que saía do Éden ali. O primeiro rio, que era o Pison, na terra de Havilá,
e o outro que é Abidélio, e o outro foi o Gion, e o outro foi o Cuxi, e o outro foi o Tigre. E esses rios, e o quarto foi o Eufrates. Então eles saíam, essas águas que saíram e foram criando esses rios, eles saíram lá do Éden. Então, o que Deus fez? Deus, depois que fez o Adão ali pela mão dele, ali pegou, modelou Adão ali do pó da terra. Ele, ele fez o Éden, porque o Éden estava vazio ainda. Ele pegou e colocou, no capítulo 15, Deus colocou o homem que ele tinha feito dentro do jardim do Éden para que lavrasse e guardasse. Em cima, Deus diz assim, no capítulo 5, Deus ainda não havia feito chover na terra do Éden e não tinha homem para lavrar a terra. Então Deus teve uma ideia: eu vou fazer um homem e eu vou colocar ele agora para ele lavrar e guardar a terra, o jardim do Éden, que está aqui no versículo 5. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem que ele fez e colocou no jardim do Éden para que ele agora lavrasse e guardasse a terra. Então, no jardim do Éden só existia Adão. E ordenou, e Deus deu uma ordem para Adão. A ordem que Deus deu para Adão foi assim: você pode comer todas as árvores, frutos de todas as árvores, mas você não pode comer o fruto da árvore da vida. Essa foi a ordem que Deus deu para Adão. Enquanto para aqueles outros seres humanos que Deus criou, junto com Jesus, que Deus criou já o homem e a mulher, os dois juntos, já o homem e a mulher, Adão estava sozinho ainda no Éden. Então Deus deu a ordem para aqueles que estavam lá fora, disse o quê? Multiplicai-vos, enchei a terra, eu fiz para vocês animais e alimentos, e das árvores, vocês vão se alimentar dessas árvores e vocês vão se alimentar dos animais. E multiplicai-vos, porque o homem precisava da mulher para poder multiplicar. Então, como eu falei, Deus tinha feito já o homem e a mulher do lado de fora do Éden. Enquanto o Adão, no Gênesis 2 aqui, começando no capítulo 4, Deus deu essa ordem para Adão e falou para ele: olha, você pode comer das árvores frutíferas que eu plantei agora aqui, mas aqui tem uma árvore da vida. Se você comer, certamente você vai morrer. Mas como Adão estava sozinho, o Senhor resolveu dar uma esposa para Adão, né? Uma ajudadora. Então Deus pegou e tirou ali a costela de Adão, fechou e formou a mulher que veio de Adão. Ali Adão, eles pecaram contra o Senhor, comeram a fruta da árvore da vida. Infelizmente eles pecaram contra o Senhor e agora através de Adão veio o pecado. E Deus reservou, Deus colocou ele no jardim do Éden para que ele não pecasse, para que ele fosse puro ali, para que aquela descendência que viesse ali exclusiva de Deus não fosse uma descendência pecadora. Mas, infelizmente, Eva não vigiou e deixou a serpente enganar ela, que era Satanás, e eles pecaram e foram expulsos daquela terra. Aí Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Aí Caim, com inveja de Abel, porque Deus escolheu a oferta de Abel por Abel ser uma pessoa boa de coração, ele já era uma pessoa má. E pelo fato dele ser uma pessoa má, aí é onde que ele demonstrou que ele era uma pessoa má. Ele foi lá e matou Abel. E quando ele matou Abel, o Senhor disse para ele: agora você vai
sair da minha presença e você não estará comigo mais, porque você pecou contra mim. Então ele pegou e foi embora e casou-se com uma mulher dele. Eis aí um mistério que Deus revelou, para mim, tanto para o meu esposo, que da onde que veio a esposa de Abel? A esposa de Abel veio daquelas pessoas que Deus fez, o homem e a mulher tudo junto. Mas no jardim do Éden, o Senhor descreveu como ele fez Adão e ele descreveu como ele fez Eva. Primeiro ele fez Adão, depois ele fez Eva. Mas em Gênesis 27, ali Deus já criou o homem e a mulher. Aí depois que o que que acontece? O que que acontece ali? Em, em Gênesis, no capítulo 6, fala que os homens se multiplicaram tanto, né, sobre a face da terra, e nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus, que gostaram e acharam ela muito bonitas, formosas, né? E pegaram ela como suas mulheres. Então, para que isso viesse a acontecer, deles pegarem as filhas dos homens, que no caso, quando a Caim foi embora, Adão e Eva teve outro filho chamado Sete. Aí Sete passou-se 8 gerações de Sete até chegar em Noé. E teve também a geração de Caim, que Caim foi expulso da presença de Deus e Caim foi tendo filhos e filhos e filhos, que eram 7 gerações. Caim teve 7 gerações da descendência dele, que ele também veio de Deus, porque ele veio de Adão e Eva, que Deus fez Adão e Eva. Então ele era a descendência dos filhos de Deus, por mais que ele pecou, mas ele era. E mais a descendência de Sete, então a descendência de Caim, que eram 7 gerações, já tinham muitas pessoas na Terra, e mais as 8 gerações de Sete, ainda tinha muitas pessoas. Eles eram considerados os filhos de Deus. E eles coabitaram com as filhas dos homens. E quem são as filhas dos homens? São aqueles que Deus criou ali, macho e fêmea, que Jesus e Deus criaram juntos, macho e fêmeas, que são as filhas dos homens. Por que filhos de Deus? Porque Deus queria eles como exclusivo. Hoje nós vemos isso. Todo aquele que aceita Jesus é filho de Deus. E aquele que não aceita Jesus é criatura de Deus. Então aqueles que Jesus e Deus fez pro lado de fora do Éden são as criaturas. Mas Adão e Eva eram exclusivos, eles eram filhos de Deus. E hoje, aí quando Caim encontra a esposa dele, da onde que é? É da descendência desse macho e fêmea que Deus fez, Deus e Jesus fizeram. E depois o Senhor fez o jardim e fez Adão primeiro, deu instrução para ele e levou os animais para ele. Deus fez os animais para o lado de fora e depois levou os animais para ele. E todo o nome que ele deu para os animais é até hoje. Então é dessa geração aonde vem a mulher de Caim. Tem muitas interpretações, infelizmente, assim, que é um absurdo assim que eles inventam, mas graças a Deus o Senhor nos deu discernimento e sabedoria e estou explicando para vocês da onde surgiu a mulher de Caim. Então, em Gênesis 1 até o Gênesis 1, é pro lado de fora do Éden.
Deus criou e fez o sexto dia ali pro lado de fora, e depois ele fez um jardim ali no oriente do Éden ali, e fez o exclusivo ali, Adão e Eva, que iriam ser filhos de Deus, que não iriam pecar, mas infelizmente pecaram, e aonde que os filhos dos homens que estão dizendo ali são a descendência de Caim e a descendência de Sete, que pegaram as mulheres daquelas que foram criadas ali por Deus e por Jesus, macho e fêmea, e tiveram elas como esposa. E essa é a revelação, é muito simples mesmo, assim. Foi 20 minutos, mas eu tenho certeza que vocês compreenderam agora da onde surgiu a mulher de Caim. E quando Deus fez também essas pessoas ali, quando Deus e Jesus fez um macho e a fêmea, a palavra diz também que haviam gigantes, e Deus também fez também esses gigantes. Quando Deus fez o macho e a fêmea, então provavelmente algum desses homens, o macho, eles saíram como gigantes. Então não houve nenhuma tem ensinamentos que dizem que os anjos, os demônios caídos coabitaram com as mulheres e deu gigantes. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Mas Deus, como fez o homem e a mulher ali, esses homens, eles também nasceram, alguns nasceram grandes e se tornaram gigantes. Aí, quando eles se casaram, quando a descendência de Caim e Abel, que eram os filhos de Deus, que se envolveram com essas mulheres, quando eles foram se multiplicando, e era muita gente, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Mas Deus achou graça num homem que veio da descendência de Sete, depois de 8 gerações da descendência de Sete, filho de Adão e Eva, nasceu um homem chamado Noé. E Deus achou graça nesse homem. Mas Deus ficou tão triste e ficou tão decepcionado com a raça humana que quis exterminar. E foi isso que aconteceu. E foi aonde que foi exterminado toda aquela descendência dessas pessoas, que tanto os filhos dos homens ali, quanto as mulheres ali, que nasceram pro lado de fora do Éden ali, eles eram pessoas muito más. Deus não Então Deus achou graça em Noé e viu que Noé, depois de tantas gerações, era um homem que temia Deus e fazia o que era certo, né, aos olhos do Senhor, enquanto aquela descendência lá das mulheres com os filhos dos homens, que era a descendência de Caim e Sete, eles não tinham temor nenhum de Deus. Não tinham conhecimento nenhum de Deus. Então foi aonde que Deus pediu para Noé fazer a arca, e aonde Deus trouxe o dilúvio e matou a todos. E eu quero deixar esse entendimento da palavra. Eu peço que vocês compartilhem, que vocês comentem e que passe esse ensinamento para frente, né? Que eu creio que vocês vão compreender esse entendimento que Deus nos deu, que foi algo simples de entender, mas as pessoas complicam muito essa questão. Esse ensinamento sobre essa palavra, sobre de onde surgiu a esposa de Caim. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, e peço que os irmãos compartilhem essa palavra em nome de Jesus.